Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. O que há em um nome? Forte ao Senhor, aplauda bem forte ao Senhor. Estamos diante da palavra do nosso Deus. Não há nada nesse mundo mais forte que essa palavra. Nada mais forte do que essa palavra. Que Deus seja glorificado, amém? Nada existe mais forte do que essa palavra. Jesus certa vez disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Significa que essa palavra tem poder sobre todo o universo. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos falando numa série a respeito do que Jesus falou, eu sou. E ele coloca algumas frases para nós. E aqui nós temos uma frase que começa em João capítulo 6, verso 9. Eu quero pedir para você abrir a palavra. Quero, enquanto você está abrindo, louvar a Deus, quero pedir a Deus que Deus esteja com os enfermos. Eu esqueci de dizer na hora que o Léo estava orando, mas o irmão Jair, ele está com dengue, né? Muito dolorido, né? Falei que nós iríamos orar por ele, eu não citei o nome dele, esqueci na hora, mas orei por ele aqui dentro. Também lembrando, vamos lembrar de outros irmãos que também, às vezes, não podem estar aqui por enfermidade. Se você é uma delas, sempre mande contato para que a gente possa orar por você, né? Aleluia. João capítulo 6, verso 9, diz aí: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aí diz assim, e Jesus, verso 11, Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava mais ali, não é? Nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondendo disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Verso 47 agora. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Olha que versículo forte isso. Consegue dizer comigo isso? Vamos lá? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Uau! Que forte esse verso, né? E aí ele derrama uma preciosidade para essa noite. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Muitos, 60 agora, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram:
Duro é esse discurso, quem o podes ouvir? 67. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E o último verso, 69, diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite. Pai, hoje nós estamos aqui, estamos com muita fome, fome de Deus. Chegamos aqui conscientes das nossas necessidades, as físicas, as humanas, as sociais. Temos muitas e muitas carências, pedidos de oração, e tudo nós carregamos em nós, no nosso ser. Mas, Senhor, agora, conscientize-nos na nossa fome mais profunda, mais importante, que é a fome espiritual, a fome de Deus. E ajuda-nos a sair daqui saciados pela Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quantos dizem amém? Amém? Antes de você sentar, já que nós vamos falar de pão, olhe para a pessoa que está aí pertinho de você e diz, olha, depois eu queria passar na sua casa para comer alguma coisa, que o pastor vai cutucar a gente aqui na fome, e eu espero que a sua casa esteja livre essa noite. Amém ou não? Quantos conseguiram aí? Quantos conseguiram uma casa? Pode sentar, em nome de Jesus. Nossa tecladista está aí? Quem é que não gosta de pão, não é verdade? Hoje nós vamos falar de pãozinho. Uma certa vez, muito tempo atrás, eu comprei uma máquina de pão e eu falei 3 cultos sobre essa máquina. E, sem eu saber, acho que, sei lá, uns 20 irmãos compraram a máquina, porque dava água na boca. Eu falava, a gente tira o pãozinho, coloca ali, ele faz sozinho, aí você corta, põe uma manteiguinha. Eu acho que um monte de gente comprou, falou, pastor, você é um ótimo garoto propaganda, e eu não ganhei nada com isso. Só fiz mesmo porque, na verdade... Mas quem é que não gosta de pão? Olha, tem pão francês, pão de hambúrguer, pão italiano, né? Pão mais branquinho, pão mais cheio de sementinhas. A minha irmã faz um cheio de sementes, integral, pão com manteiga, pão na chapa. Meu Deus, amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus pelo pão. Quantos gostam muito de pão? Aí disse que uma certa vez... Um rapaz tinha acabado de mudar para a cidade e ele foi, lógico, no restaurante. E disse que ele chegou lá no restaurante, olhando para o pessoal do restaurante, lá o pessoal querendo conquistar, porque era novo na cidade e tudo mais. O garçom fazendo o possível para agradá-lo. Ele chega e diz, olha, vê um jantar para mim. Aí, junto com o jantar, vem uma fatia de pão. E aí ele pegou e disse, poxa, mas só uma fatia de pão, né? Aí o rapaz trouxe 4 fatias para ele, né? Aí ele, tá bom. Aí no outro dia o rapaz foi lá de novo no mesmo restaurante. Aí o garçom já sabia que ele gostava de pão. Aí já trouxe logo 6 fatias de pão. Ele olhou e disse, tudo bem, melhorou, mas ainda você está segurando os gastos, hein? O garçom ficou olhando, 6 fatias, falou, na próxima eu melhoro. Aí no próximo dia ele foi lá e o garçom então pegou e trouxe uma cesta de pão para ele, junto com a janta. E ele reclamou. Aí o pessoal ficou todo cafado, dizendo, não é possível. Aí o gerente já ficou tão chateado, o dono lá do local ficou tão assim, falou, não é possível, pai. Ele gostava de pregar a peça nos outros, era muito brincalhão. Então ele tinha um forno muito grande. Então ele preparou um pão enorme, de quase 2 metros de tamanho do rapaz, com cerca de 1 metro de largura. Diz que foi horrível até para sair do forno e tudo mais. Ele tinha cuidava mesmo. E aí ele pegou dois rapazes dele e trouxe junto com ele o pão para não quebrar, em 3 trouxeram. O rapaz entrou, estava lá os 3 entrando com o pão,
e pegou e colocou, dando risadinha. Todo mundo parou para ver, imagina. Aí parou assim, colocaram na mesa dele e saiu tudo dando risadinha. Falou, vamos ver o que ele vai falar agora. Ele olhou e falou, puxa, voltamos a um pão só. Um pão só de novo? Então tem gente que gosta de pão. Jesus, quando usou a figura do pão, ele sabia o que estava falando. Ele sabia, ele conhecia. É tão importante porque o pão faz parte para nós de uma situação de todas as épocas. Agora, na nossa época, agora, atualmente, nosso pão mudou bastante. Ele passou a ser bastante industrializado. Então, na realidade, o pão nosso hoje, tem gente até que evita de comer muito pão, não é? Ah, low carb, o pão não sei o quê. Por quê? Porque ele passou por um processo já cheio de indústria, pela mão da indústria, isso foi fazendo com que o pão perdesse o verdadeiro valor dele que tinha, no caso, na época de Jesus Cristo. Então, na realidade, hoje o pão ele serve para segurar o recheio. O importante é o recheio, mas não na época de Jesus. Na época de Jesus, nós estamos falando que o pão era símbolo de sustentar a vida. Se você tivesse um pedaço de pão, você sustentava a sua família. Pão era uma coisa com ingredientes fortes da sua própria terra, do seu próprio plantio. Era uma coisa que a pessoa produzia, com certeza, para sustentar a sua família. Então o pão, ele tinha uma figura importantíssima na época de Jesus Cristo. Ele era simples, ele era nutritivo, era acessível a todos. Então todos poderiam comprar. E nós estamos falando de uma época que as pessoas eram extremamente pobres. E quando fala que vai comprar um pão, ou fazer um pão, era muito importante para todos ali. Então, na realidade, o pão, ele era um símbolo da vida. Quando Jesus olhou e disse, eu sou o pão da vida, ele sabia o que estava falando a um pessoal que praticamente lutava para ter pão e mais alguma coisa no almoço. Então, na realidade, até eu estava vendo uma literatura de Abraham Ribani, e ele diz a respeito do Cristo sírio, porque, na verdade, nós que estamos do outro lado do planeta, não temos muito noção, né, de como é a vida exatamente de quem vivia do outro lado. Então a gente tem uma noção um pouco leve, um pouco diferente de como era a vida de Jesus Cristo. Mas ele escreve um livro dizendo justamente isso, do Jesus que nós, desse outro lado, desconhecemos, costumes. E ele fala que para ele pão é uma coisa extremamente importante. Que quando um sírio, por exemplo, somente na linhagem que ele vem, encontrava um pedaço de pão na rua, ele não pisava. Ele pegava o pão, trazia até a sua boca em reverência e empurrava contra os lábios e depois colocava numa mureta, num lugar alto, para que ninguém pisasse o pão. Porque o pão é um símbolo da vida. Ele falou que na família dele, eles aprenderam a ter uma certa reverência às questões do pão. Então Jesus, ele sabia o que estava falando, quando ele falou, eu sou o pão da vida. É tão legal, porque Jesus não falou, eu sou o coco da vida. Porque se ele falasse, eu sou o coco da vida, mais da metade de nós nunca poderíamos alcançá-lo. Eu tive um cunhado bem magrinho, que subia no pé de coco como se sobe no outro patamar. A gente lembra o pessoal da igreja, quando a gente fez uma festa, que quando ele precisou subir lá na ponta do eucalipto, ele subiu em minutos. Ele tinha uma destreza, o irmão Márcio lembra. Rapidamente o rapaz subia, mas Jesus não falou, eu sou o coco da vida, porque coco nós não alcançamos. Nós não temos situação para poder todos chegar até um coco. Mas ele falou o pão, porque o pão é acessível, o pão é uma coisa que eu tenho na minha mesa, o pão é uma coisa que eu encontro fácil, o pão é só eu querer participar do pão, eu participo. Até uma pessoa mais humilde de uma rua, que não tem uma casa, ou está procurando, ou está numa situação difícil na vida, ele compra um pão. Nem com o trocadinho que ele ganha na rua, ele compra o pão. Pão é uma coisa que eu posso ter agora.
quando Jesus está falando, eu sou o pão da vida, Ele está falando, você pode me ter agora. Agora. Nesse momento da sua vida que você está aí, agora você pode ter dele. Tanto que, quando o Salmo 41, Davi escreve, ele diz, até meu amigo íntimo, alguém que eu confiava, alguém que compartilhava meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Ele dizendo sobre esse verso, Jesus, o salmista, está dizendo que comer pão na casa de alguém é participar da sua intimidade, é participar de uma coisa que você não convida qualquer um. Participar do pão na casa de alguém é da intimidade. Então Jesus e o salmista, a Bíblia, eles veem o pão diferente do que nós aqui do século 20 vemos o pão. Mas também para nós é assim, muito disso. Então, na realidade, a ceia que nós vamos participar tem o pão. Ceia é o momento em que você vai dizer para Deus, eu quero participar da sua intimidade. Meu Deus, eu vim aqui porque eu creio que pelo sangue do Cordeiro, aleluia, eu posso participar da tua intimidade. Sentar na tua mesa, comer o pão. Então Jesus, quando ele foi partir o pão, ele estava fazendo um voto, uma aliança, um momento muito importante com seus discípulos, um momento em que era um contrato legal. É tão forte isso, porque quando ele foi fazer a aliança, a nova aliança com a igreja, ele não levou um advogado, foi num tabelião, ele não fez nada disso. Ele pegou o pão e deu graças, e ele partiu e pegou o cálice e deu o cálice. Na verdade, Jesus estava dizendo, estou fazendo uma nova aliança. Então, pão é uma coisa muito importante. O contexto da multiplicação que a gente vê aqui na Bíblia é muito legal. Se você olhar bem, você vê um menino sendo usado por Deus. A gente é tão cheio de coisas que a gente faz e não faz, e o menino simplesmente se ofereceu a ajudar. A Bíblia fala que está todo mundo com fome, e ali nessa passagem você vê as pessoas com fome, sede e tudo mais. E aí Jesus, sabendo que o pessoal não podia voltar para casa daquele jeito, chegou e falou, vamos dar um jeito isso daqui. Mas não tinha comida para todo mundo. E aí o menino, com 5 pães e 2 peixinhos, se aproximou, dedicando o que ele tinha, e Deus começa a fazer um milagre quando você dedica o que você tem. E a Bíblia diz que aquele menino, com 5 pães e 2 peixinhos, dedicou ao Senhor, o Senhor pegou na mão, e tendo dado graças, partiu o pão, e sobrou 12 cestos cheios, e todos comeram. Jesus se ausenta deles. A Bíblia diz no capítulo 6 que Jesus manda que os discípulos peguem o barco e possam passar para o outro lado. E aí a Bíblia diz que Jesus se ausenta e ele corre, para ter um momento com Deus, etc. Jesus sempre fazia isso, de ter um momento a sós com Deus. E a Bíblia fala que eles foram para o mar, e quando viram, no meio das dificuldades, Jesus aparece andando sobre as águas. Estou resumindo o capítulo. Eles ficaram com medo, mas convidam Jesus para entrar. E a Bíblia fala que quando a multidão o encontra no outro dia, o pessoal corre até ele e diz, Rabi, Rabi, Rabi. Essa palavra é muito forte, ela quer dizer mestre. Rabi, Rabi, quando chegaste aqui? Aí Jesus fala o que nós vamos começar hoje a pregar aqui. Muito interessante. Ele fala assim, vocês estão aqui atrás de mim, não pelo sinal que eu fiz. Não porque vocês estão reconhecendo que eu sou o Messias. Não. Vocês estão aqui porque vocês querem comer pão de graça. E a Bíblia fala que Jesus olha para eles e diz, trabalhai para ter as coisas eternas na sua vida. Muito bem, Jesus se identifica aqui com o pão da vida. Eu queria que você se identificasse comigo nessa noite, porque nós vamos ceiar daqui a pouco. Quando você estiver diante da ceia do Senhor, que Jesus olha e diz, eu não vou repetir o milagre. Eu não vou fazer de novo o que fiz agora de pouco. Eu não vou repetir o milagre. Mas
Eu quero que vocês tenham uma percepção maior do milagre que eu quero fazer na vida do povo. E aí, nós temos muitas facilidades de buscar ao Senhor pelas nossas necessidades, seja fome, seja sede, seja frio, seja calor. Quando nós passamos um problema, nós temos a dificuldade e a facilidade. Dificuldade nós não buscamos antes, mas quando nós enfrentamos uma crise, um problema, uma dificuldade, é natural. A gente corre para o quarto, a gente busca a Deus, a gente coloca o rosto no chão, é natural de cada um de nós. E Jesus falou: eu não vou repetir esse milagre que eu fiz, não vou. Eu quero fazer um maior na vida de vocês. E Ele usa palavras que nos desafiam e que saltam para nós coisas que, se você não prestar atenção, você passa pelo capítulo e não entende o que Jesus está querendo dizer. E essas verdades que saltam aos meus olhos nessa noite, espero que salte para você também. E a primeira verdade é essa: estamos sempre famintos por coisas erradas. Abra a sua Bíblia comigo no verso 26. Estamos sempre famintos por coisas erradas. Eu me deparei com essa verdade. Eu quero desafiar você a olhar comigo para isso. A Bíblia fala assim no verso 26, vocês estão me procurando por causa do pão que eu multipliquei. Na verdade, Jesus está falando, vocês estão me procurando porque vocês acham que eu vou ficar multiplicando o pão para vocês todo dia. E não é para isso que eu vim na sua vida. Eu vim para algo maior. Amados, eu e você temos que trabalhar na nossa vida dia após dia. Como você pode dizer amém? Deus faz milagres. E Deus quer fazer milagres maiores em nós. Por vezes Deus multiplica o nosso pão. Você está num mês apertado e surge alguém que cria alguma coisa na sua empresa, alivia você e você diz glória a Deus. Você está sem apartamento e aí Deus te dá um apartamento ou te dá uma casa e você diz glória a Deus. Você está sem força e de repente Deus te dá força e você diz glória a Deus. Tudo isso acontece para nós. Deus nos abençoa, Deus multiplica o nosso pão e nós devemos glorificar a Deus e dizer glória a Deus. Obrigado, o Senhor multiplicou esse mês para mim, mas Jesus falou, não trabalheis por alimento que estragam, mas por alimentos que perdurem para a vida eterna, que eu vos darei. Jesus olhou para eles, espera um pouquinho, vocês querem de novo pão, tá legal, isso é bom. Mas eu tenho um pão melhor. E eu, por vezes, acho que a vida nos leva a olhar só na horizontal. Daí que Isaías diz, por que gasta o seu dinheiro para aquilo que não é pão, o seu trabalho para aquilo que não satisfaz? Isaías desafia, vem cá, você tá pegando toda a sua vida e aplicando todo o seu tempo. Você que está na faculdade, você que está se preparando, todo o seu tempo, todo o seu dia, você que trabalha, é todo o seu dia, todo o seu tempo. Você chega cansado em casa, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para aquilo que é eterno, não tem tempo de pegar a Bíblia, não tem tempo de conversar com Deus. Jesus está falando, você está gastando o seu tempo só com aquilo que é pão terreno? E aí ele desafia o pessoal. Ele diz, não vou fazer mais não. Ele podia, mas não fez. Eu quero que você entenda que tem um pão melhor, uma situação melhor. Às vezes a gente vai para o nosso dia, e aí a gente lê Mateus 6,31, é tão lindo quando ele fala isso, ele fala assim para nós, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? Olha, eu me preocupo, por vezes, o que nós vamos vestir. Ele disse, os pagãos correm atrás disso sempre. O seu Pai Celestial sabe que você precisa disso. E Ele vai ajudar você. Mas se preocupe com valores eternos. Não quer dizer para a gente não trabalhar. Não quer dizer para você não
não levantar cedo, 4, 5, 7 da manhã, e enfrentar o seu dia. Jesus não está falando isso. Ele está falando, mas não gaste sua vida inteira em coisas que são terrenas. Esse desafio para Cristo nos faz perguntar o que eu realmente quero da minha vida. Se você pudesse responder isso, o que é que você quer da sua vida? Ou, estou realmente com fome de quê? Qual é a fome que eu tenho no meu coração hoje para celebrar a ceia do Senhor? Ora, se você está aqui, alguma fome de Deus, claro que você tem. Se você está aqui essa noite, alguma fome de Deus, o seu coração deseja saciar. Mas a igreja não é só o domingo, a igreja é a semana. Os valores eternos não podem só ser buscados no domingo. O domingo é aquela força, o domingo é o culto, o domingo é quando nós nos vemos, mas depois você vai estar lá no seu trabalho. Depois você vai querer dormir sem buscar ao Senhor no seu dia a dia. E Jesus está falando para nós, ei, as verdadeiras riquezas não se compram com dinheiro. Eu gosto disso, cara. As verdadeiras riquezas. Estou olhando aqui, o Marto com a sua excelentíssima noiva. Que delícia, né? Não se compra com dinheiro, o amor, a graça. Não se compra com dinheiro. É uma coisa que... Gente, tem coisa, o sorriso de um filho. Eu estava estudando hoje à tarde, né? E eu estava correndo, porque minha esposa viajou. Você imagina como é a vida de um homem, não é? Quando a esposa viaja. Quantos estão orando pelo seu pastor? Eu tive que preparar a mensagem. Com meu filho pegando e abrindo a porta. Pai. Aí era minha filha. A minha filha pediu para avisar que depois ela está esperando todo mundo para brincar desafio bíblico lá embaixo. Que ela preparou para brincar com os irmãos. Falou, pai, avisa a igreja, estou avisando. Mas, cara, eu estava estudando e eu estava com pouco tempo. Eu vim participar com os jovens essa manhã e foi muito gostoso, não queria ir embora. Fiquei quase até a hora do almoço, depois vim ver aqui o ar-condicionado com o irmão Maurício. Então estava muito gostoso. Aí eu voltei para casa e eu estava ali e de repente meu filho, pai. Falei, filho, por favor, deixa o papai estudar agora. Aí ele interrompeu, entrou com a bicicleta, deu um sorriso para mim e fez uma piadinha de pai e filho, né? E começou a imitar um monte de coisinha olhando para mim, sorrindo. Rapaz, eu larguei o sermão, fui lá dar um beijo no meu filho, um abraço no meu filho. E eu pensei, porque eu estava justamente nesse ponto, tem coisas nessa vida que você não compra com dinheiro. Paz. Jesus. Segunda coisa, Jesus quer nos despertar porque esperamos que Deus nos fortaleça e nos dê essas coisas erradas que pedimos. O povo estava dizendo, Senhor, dá-nos mais pão. E Jesus falou, não, eu sou o pão da vida. Ele falou, Senhor, dá-nos esse pão, o pão que perece. Nós temos fome de novo. Eles tinham comido ontem e agora queriam comer hoje de novo. O pão que Jesus multiplicou. E Jesus olhou para ele e disse, olha, eu quero dizer para você que tem coisas mais importantes que o estômago cheio e vocês estão aqui querendo que eu corrobore o que vocês estão pedindo de errado, mas nós pedimos coisas erradas para Deus e ficamos zangados quando Deus não nos dá. Ficamos. Levante a mão bem baixinho, quem já ficou zangado porque Deus não lhe deu alguma coisa. Todos nós achamos que Deus deve estar errado, não é possível, porque não nos dá determinada coisa. Porém, aquelas pessoas chegaram buscando, não estavam buscando o rosto, a face de Deus, mas estavam buscando o que Deus pode fazer por elas, dar a elas. E Jesus desafia, falou, não, pera um pouquinho, tem um pão que desceu do céu. E a Bíblia fala que eles ficaram muito bravos, porque Jesus falou isso. Muito bem. Queria que você parasse tudo. Queria que você fizesse um check-up na tua lista de oração. E eu te pergunto, qual foi a vez na sua lista de oração essa semana que você pediu a Deus
Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. Por vezes nós somos desafiados a buscar a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Por vezes nós somos desafiados a buscá-lo novamente, porque ontem Ele nos deu o pão e hoje também queremos o pão. E Jesus falou: para tudo, eu quero dizer que eu sou o pão. Ele está dizendo para mim e para você essa noite: olha, eu sei que você está precisando disso, está precisando daquilo, eu sou poderoso, mas eu quero dizer que mais do que isso que você precisa, eu sou o pão da tua vida. Qual foi a vez essa semana que você colocou o rosto no chão e disse: meu Deus, eu quero a tua presença? Agora eu quero te contar um segredo de homens vitoriosos. Davi, ele falou assim: Senhor, Salmo 42 diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que coisa linda. Ele está dizendo assim: o rei, ele precisava de muita coisa. Ele precisava pagar impostos, pagar os seus empregados, ele precisava ajudar na colheita, para não ter fome na terra, ele precisava proteger os muros, ele precisava de um monte de coisa. Mas ele sabia de um segredo, que quando você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Ele te abençoa. E aí ele olha e diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face? Não vejo a hora de chegar ao culto, meu Deus, para eu prostrar o meu rosto diante do Senhor, porque quem tem a Deus tem tudo. E se eu buscar a Deus, as coisas dele vem com ele. O salmista falou: eu descobri o segredo. Eu não vou chegar só para Deus com a minha lista. Por vezes Davi pediu coisa a Deus, mas eu vou chegar a ti pelo meu coração, buscar a tua face. Pensa na sua lista de oração. Pensa o que você tem pedido a Deus, se estar na sua presença faz parte da sua lista. Terceiro, sempre exigimos que Deus se prove para nós. O verso 30, se você olhar aí, o povo olha para ele, já que ele não quer dar pão de novo, e fala o verso 30, que sinal milagroso então o Senhor vai fazer para que vejamos e creiamos? Agora, vem só, o pessoal participou, viu 5.000 pessoas comendo da mão dele. Ele pegou o pão naquela hora e ele partiu, e o pão que ele partiu foi dado a 5.000 pessoas. Ele partia, ele agradeceu e partindo, ele foi dando o pão na mão de 5.000 pessoas, fora crianças e tudo mais. Ele partiu o pão na frente deles, um pão, ou 5, e 2 peixinhos. E ele distribuiu para todo mundo. Está aqui o pão, e aí crescia de novo. Está aqui o pão, crescia, lá via. Está aqui o pão, e eles estão vendo. Eles estão vendo o milagre. E a partir do momento que viram o milagre, e aí Jesus falou: não vou dar o que você quer. Ele falou: então qual outro milagre o Senhor faz? Jesus breca tudo. Eu vou te dar um milagre. Eu sou o pão da vida. Esse é o milagre. O milagre é que eu sou. E aí vem aquela palavra no grego, ego eimi, dizendo eu sou. Se comparando ao Antigo Testamento, quando Deus o Pai falou: eu sou no presente, eu sou o que você precisa, eu sou agora, eu sou nesse momento, tudo que você precisa está em mim, eu sou para a tua vida, o que você precisa agora, Deus é em você, Deus está aqui para te abençoar. Não está errado pedir, você pode pedir o pão. Não está errado você pedir alguma coisa para Deus. Você pode pedir um casamento, você pode pedir um salário melhor, você pode pedir tudo isso, mas o que esses homens, o que Jesus ensina, é que
tem coisas maiores do que um pedaço de pão que você precisa. Talvez essa semana Deus está desafiando você a largar tudo, todas as coisas da sua vida. Larga tudo. Para de pedir coisa. Eu estou pedindo coisa, pastor, e minha vida financeira não melhora. Peça a Ele. Eu quero a tua face. Eu quero ver o Senhor. Eu quero me alimentar de Ti. Coloca o rosto no chão. Da onde que nós temos orgulho de não buscarmos o Senhor? E aí eles falam para Jesus: nossos antepassados comeram do maná do deserto. Moisés deu-lhes o pão para comer, e o Senhor dá o que para nós? Que forte isso! Moisés fez um monte de coisa para nós, nos deu maná durante 40 anos. E o Senhor, o que o Senhor dá para nós? Qual é o sinal? Então Jesus olha para eles: eu sou o pão que desceu do céu. Moisés não deu o pão. Quem deu foi meu Pai. Mas eu sou o pão que desceu do céu para tirar a tua fome. Nós precisamos matar a fome espiritual com Cristo. Nossa vida não faz sentido, irmão. E aí ele usa essa expressão, se você quiser abrir lá no verso 35, diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca passará fome. Então ele desafia: mas você me viu e ainda não creu. Ele olha para o povo e diz: você viu o milagre, ainda não creu em mim. Eu posso fazer outro milagre, e você ainda não vai crer em mim, porque você está olhando com os olhos externos. Tudo muda quando você come o pão. Tudo muda quando você coloca Jesus para dentro de você. A vida muda quando Ele está dentro de você. Quarto, ele disse: no final, acaba sendo sua decisão. Acontece uma coisa muito estranha, eu queria que você olhasse aí no verso 41. Diz assim: então os judeus começaram a queixar-se dele, porque ele dizia: eis que eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai nós conhecemos? Como é que ele diz agora que ele é o pão que desceu do céu? Alguém pode dizer: pastor, se alguém falar que é o pão que desceu do céu, é coisa que a gente ouve de hospício, de gente que está maluca, de gente... Mas Jesus não era nenhum maluco, porque ele era uma pessoa que se doava. Pessoas malucas são egocêntricas, pessoas que amam, elas se dão aos outros, elas não são pessoas assim. Jesus, ele disse: eu desci do céu para fazer a vontade do Pai. E aí ele começa a falar sobre isso, só que aí piora a situação. E se nós fôssemos colocar os sermões de Cristo, sabe aqueles, vamos medir os sermões de Cristo por aplausos. Quem me dá mais aplauso? Então, Jesus pregou sobre tal coisa, o pessoal aplaudia, a multidão seguia. Jesus multiplicou o pão, e aí a multidão aplaudia de novo. Jesus curou o cego, a multidão aplaudia. Ele fazia discursos e a multidão seguia. Mas a partir do momento que ele falou isso daqui, as pessoas começaram a não segui-lo mais. E eu vou dizer para você, se a gente fosse julgar como pregadores, como homens que pregam, dos melhores sermões de Cristo, esse foi o pior deles. A Bíblia diz que quando ele terminou de pregar, as pessoas foram embora. Já pensou? Eu pregando aqui, enquanto eu estou pregando aqui, começa a levantar o pessoal e vai embora? É o pior sermão de um pregador. Para as pessoas, foi o pior sermão. Porque ele falou uma coisa: eu não estou aqui para ser gênio de lâmpada. Eu sou o Senhor do universo. Eu não estou aqui para cumprir todas as suas vontades. Eu estou aqui porque eu sou o pão que desceu do céu. E se você não comer de mim, não comer a minha carne e não beber o meu sangue, aí o pessoal achou maluquice. É canibalismo isso.
Canibalismo. Como é que pode comer a carne e beber o sangue? É canibalismo. E foram saindo, e Jesus ficou com uma meia dúzia. E Jesus olhou para Pedro e disse: ei, Pedro, você quer ir embora também? Pedro falou: mas para quem nós iríamos? Para onde nós iríamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aí ele começa a contar para os íntimos o que significa comer dele. Ele diz: as minhas palavras são vida. Quando você escuta um sermão e se levanta e diz: é isso, pregador, essa semana eu hei de me ajoelhar na minha casa, essa semana eu hei de buscar a face do meu Deus. É isso mesmo, prega, pastor, porque agora eu estou vendo o meu erro e eu hei de consertar essa semana. Você comeu. Mas quando um pastor está falando: olha, pessoal, você deve se alimentar de Cristo, comer dele, beber do seu sangue, comer da sua carne, significa ter intimidade com ele. Você puxar as palavras desse livro para a tua vida, puxar as palavras desse livro para você. Você diz: é, legal, pastor. Você não comeu dele. Quando o pastor está pregando, tem que dizer: eu sei que essa semana Deus vai fazer algo incrível em mim. Ele vai me fazer estar mais íntimo dele. E assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ele. E quando eu tenho ele, eu tenho tudo. Quando tenho ele, eu tenho tudo. E quando eu tenho ele, eu tenho tudo na minha vida. Louvado seja o Senhor. E você puxa a palavra para você. Nesse momento, você ganha vida. Você diz: uau, eu saio desse culto cheio da vida do Senhor. Eu saio desse culto cheio da graça dele. Porque eu comi da sua carne e eu bebi do seu sangue. Jesus falou para os seus discípulos justamente isso. Essa é a noite em que eu e você temos que escolher. Você pode ir embora com a multidão? Pode. Ah, legal, gostei da mensagem, pastor, mas eu não quero dobrar meus joelhos em casa. Eu gostei da mensagem, pastor, muito legal, mas eu não quero me render a Deus. Ou eu posso me quebrantar como Pedro, dizendo isso: Senhor, para quem nós iríamos? Qual é outro líder que eu poderia colocar a minha vida? Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Ele é o pão da vida, ele é o sustento, ele é a fonte, ele é o alimento mais profundo. E eu quero dizer para você uma coisa: algumas dores e fracassos que nós temos na vida, algumas decepções e alguns tropeços, fazem parte do mistério de Deus para nós. E quando ele diz não em nossa vida, ou quando ele faz algo que nós gostaríamos de outra maneira, ele também tem uma mensagem para cada um. E às vezes a mensagem é: para tudo, busca minha face. Para tudo na sua vida essa semana, busca minha face. Ah, pastor, mas eu preciso de um salário melhor. Ótimo, mas para tudo e busca a face de Deus. Pastor, eu preciso de cura física. Ótimo, para tudo e busca a face de Deus. Pastor, eu preciso de um avivamento em minha vida. Ótimo, para tudo e busca a face de Deus. Assim como a corça suspira, também suspiro por ti. Só Jesus pode prover o pão que alimenta a nossa fome mais profunda. E nessa noite, Ele está dizendo: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Que Deus os abençoe. Deus os dê graça. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos participar da ceia do Senhor.